E aí, para quem está nessa jornada de tirar a certificação ISTQB Foundation Level, esse é o lugar certo. A gente sabe que o tempo é ouro, né? Então hoje, vamos direto ao que interessa e desvendar um capítulo que, olha, é fundamental para a prova. O capítulo 2, que fala sobre testes durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Bora lá? Sabe aquela ideia de que testar é só aquela etapa final, meio na correria antes de lançar o produto? Pois é, muita gente ainda pensa assim. Só que o mundo do desenvolvimento de software mudou e, pode acreditar, entender essa virada de chave é o que vai fazer a diferença na hora da prova. Tá, mas para entender de verdade por que isso é tão importante, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos olhar o cenário completo, sabe? Para sacar direitinho qual é o lugar do teste nesse quebra-cabeça do desenvolvimento. Antigamente, o jeito de fazer era bem diferente. O pessoal do desenvolvimento criava tudo, codificava o sistema inteiro e só lá no final jogava a bomba. Digo, passava a bola para o time de testes. E qual era o problema disso? Os defeitos só apareciam quando já era tarde demais. E o custo para arrumar? Nossa, era uma fortuna. Um pesadelo que tirava o sono de qualquer gerente de projeto. E para resolver esse caos todo, surgiu uma ideia que mudou o jogo, a tal da abordagem Shift Left. O nome pode até soar meio técnico, mas a lógica é simples e genial. Pensa numa linha do tempo do projeto. A gente literalmente pega as atividades de teste e arrasta elas para a esquerda, para o começo do processo. É começar a testar o quanto antes. É tipo um chefe de cozinha que prova os ingredientes, confere o tempero, tudo durante o preparo e não só quando o prato já está servido. Faz todo sentido, né? O resultado final fica infinitamente melhor. Então, anota aí, Shift Left. Esse conceito é batata que cai na prova. Beleza, já ficou claro que começar cedo é o segredo. Agora, vamos dar um zoom para entender como esses testes se organizam na prática. Porque não é um bloco único de teste, não. São vários níveis, e cada um tem um foco, uma missão bem clara. E para isso ficar bem fácil de visualizar, vamos pensar na montagem de um carro. Imagina só, a primeira coisa a fazer é testar cada partezinha individualmente. O motor funciona? O pneu tá bom? O rádio liga? Isso, no universo do software, é o que a gente chama de teste de componente. Ok, as peças individuais estão boas. Agora, será que elas funcionam juntas? A gente começa a conectar as coisas. O motor conversa direitinho com a caixa de câmbio? Os faróis acendem quando a gente mexe no painel? Essa verificação das conexões, isso é o teste de integração. Certo, agora o carro está todo montado inteirinho. Chegou a hora da verdade, levar para a pista de teste. A gente vai acelerar, frear bruscamente, fazer curvas fechadas, enfim, testar o carro como um todo, como um sistema único. E esse, como o nome já diz, é o teste de sistema. E para fechar com chave de ouro, o futuro dono do carro chega para fazer o test drive. Ele senta no banco, dirige e no final dá o veredito. Era exatamente isso que eu esperava. Essa é a validação final, o teste de aceitação. Perceba a lógica, um nível vai construindo a confiança em cima do outro. É como uma escadinha, degrau por degrau, até chegar na qualidade total. Agora, pausa para um momento super importante. Essa tabela é sério, é ouro puro para a prova do CTFL. Presta bem atenção em como o foco vai mudando. A gente começa lá embaixo, no detalhe do detalhe, no componente isolado, e vai subindo, ampliando a visão, até chegar no sistema inteirinho, visto pela perspectiva de quem vai usar no dia a dia. Essa escalada do micro para o macro, olha, isso não cai na prova, despenca. Fica a dica. Muito bem, os níveis de teste já estão na conta. Mas a história não para por aí. Em cada um desses níveis, a gente pode usar diferentes lentes de aumento, sabe? Diferentes tipos de teste para enxergar o software de maneiras distintas. Vamos conhecer os principais agora. A primeira grande separação que a gente precisa entender é entre teste funcional e teste não funcional. O teste funcional é super direto. Ele pergunta: o sistema faz o que foi pedido? Se eu clico em comprar, ele me leva para o carrinho? Simples assim. Já o não funcional vai além. Ele pergunta: ok, ele faz, mas faz bem? O site é rápido? É seguro colocar meu cartão de crédito? É intuitivo de usar? A diferença entre o que faz e como faz é gigantesca. E agora, outra duplinha, que é figurinha carimbada em qualquer prova. Caixa branca e caixa preta. Pensa no teste de caixa branca como se a gente fosse um mecânico. A gente abre o capô do carro, olha o motor, vê os fios, analisa a estrutura interna, o código-fonte. Já no teste de caixa preta, a gente é o motorista. Não nos importa como o motor funciona, a gente só quer saber se ao girar a chave, o carro anda. É testar o sistema sem olhar por dentro, focando só nas entradas e saídas. Mas software não é uma foto, né? É um filme. Ele está sempre mudando, recebendo uma correção aqui, uma funcionalidade nova ali.
E aí surge a grande pergunta. Como é que a gente garante que, ao arrumar uma coisa, a gente não estraga a outra? Como manter a qualidade intacta depois de cada mudança? É exatamente para isso que existem dois testes fundamentais. O primeiro é o teste de confirmação, também chamado de retest. Ele é bem objetivo. Corrigimos um defeito? Então vamos lá testar de novo só para ter certeza de que de fato foi corrigido. Simples. Mas aí entra o teste de regressão, que eu gosto de chamar de o anjo da guarda do software. Ele faz a pergunta de ouro. Legal, consertamos isso aqui. Mas será que essa mudança não quebrou outra coisa lá do outro lado do sistema sem querer? Esse teste é o que impede a gente de dar um passo para frente e dois para trás. É essencial. E para fechar esse ciclo, temos o teste de manutenção. Esse aqui é o teste que acontece quando o software já está em produção, na mão do cliente. Qualquer alteração, por menor que seja, uma melhoria, uma correção de emergência, a migração para um servidor novo, tudo isso dispara a necessidade de um teste de manutenção. Até mesmo quando o sistema vai ser desativado, é preciso testar para garantir que os dados sejam arquivados direitinho. Ele acompanha o software até o fim da vida dele. Então, a grande mensagem de hoje, a ideia principal que precisa ficar, é essa. Teste de software não é um evento isolado lá no final. É uma mentalidade, é uma atividade contínua, que está presente em cada passo do caminho. A gente não verifica a qualidade no final, a gente constrói a qualidade desde o início. E ter essa visão clara não é só um jeito de garantir uns pontos a mais na certificação, não. É o que de fato separa um bom profissional e a criação de um software que realmente faz a diferença.